Vamos aí à nossa videoaula de hoje, onde nós vamos falar um pouco sobre o que é a licitação e um pouco sobre o seu conceito, né? No nosso dia a dia, quando estamos negociando algo de nosso interesse, como a compra de um veículo, por exemplo, ou a de um imóvel, ou material de consumo, né? Seja ele alimento, seja uma roupa, qualquer coisa que a gente vai estar adquirindo, ou mesmo a contratação de um serviço, né? Se você vai contratar um advogado, um médico, um arquiteto, né? Ou se você vai fazer um tipo de uma obra, uma reforma na sua casa, na sua empresa, a gente sempre procura uma proposta que melhor atenda às nossas condições, né? Aquilo que atende às nossas expectativas para aquele momento. E definimos as nossas regras, né? O quanto que eu tenho para gastar, qual o valor, o limite máximo financeiro que eu pretendo estar investindo naquele bem ou naquele serviço, né? Definimos algumas condições, em quanto tempo ele vai ter que ser feito, entregue, né? Se você vai comprar ele à vista, você quer estar recebendo ele na hora. Então a gente busca seguir assim, através desses conceitos a gente vai atrás de um fornecedor, né? Tanto pessoa física como pessoa jurídica, que melhor atenda às nossas necessidades. Né? E nesse formato também age a administração pública, né? Quando ela precisa contratar um serviço de terceiro. Né? Nem tudo que o poder público acaba fazendo, ele faz por sua própria, né, assim, de forma independente. Então ele sempre precisa estar adquirindo alguma coisa, que seja uma caneta, um papel, né, ou que seja uma execução de um serviço, de uma obra, que na maioria das vezes é terceirizado. Então a administração pública ela sempre busca contratar terceiros para suprir uma demanda, uma necessidade interna. Poder público a gente entende como todos os órgãos públicos, seja ele prefeitura, governo do estado, governo federal, seja aí também a questões das estatais, né? Então, assim, tudo isso é poder público. Quando eu falar administração pública, lembre-se disso, né? E aí você vai pensar sempre no teu foco. Se o seu foco é prefeitura, se você pretende fornecer para governo do estado, se você de repente tem foco aí uma instituição de, como é que fala, uma estatal, né? Caso você queira fornecer para uma estatal, então você sempre vai estar lembrando desses tipos de órgãos a qual você está querendo fornecer. Então a diferença na questão do poder público com a gente como pessoa é na forma que ela vai escolher a melhor proposta, né? Que ela precisa ser feito um procedimento administrativo a qual a gente chama de licitação. Né? Esse procedimento administrativo, né, tem que ser feito um documento, né, que é exposto lá as demandas, né, da administração pública, né, e tudo isso se resume ao instrumento convocatório, que no final das contas acaba sendo o quê? O edital de licitação propriamente dita ou a carta convite. Né? Então, assim, carta convite e edital é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que a carta, né, carta convite, ela é um tipo de modalidade específica, que a gente vai estar estudando mais à frente aí no módulo sobre as modalidades de licitação. Mas então sempre eu falar edital, né, também entende-se como carta convite, né, ou a carta propriamente dita, né, o convite, né, propriamente dito. Né? E isso tudo, esse documento, ele vai falar de todas as condições, todas as regras que são estabelecidas em lei para que seja adquirido aquele produto, né, ou aquele serviço, aquele bem que a administração pública pretende contratar, dando aí condições de igualdade para que todas as empresas possam estar participando e fornecendo aí para o poder público, né, sem que haja um direcionamento específico para um determinado fornecedor. Né? Então, assim, a licitação nada mais é do que um procedimento administrativo, mediante qual a administração pública ela se baseia em critérios prévios, né, selecionados, e seleciona aí dentre várias propostas, né, a que melhor atenda ao interesse público, né, a fim de celebrar um contrato aí no futuro com essa terceira pessoa, tanto física quanto jurídica. Né? A gente tem que lembrar que pessoa física em algumas condições também podem fornecer para o poder público. Isso aí a gente já está discutindo num outro módulo, né, sobre esse assunto propriamente dito. Mas desde que esse edital, né, ou a carta convite, ela tem que se observar o princípio constitucional do quê? Da isonomia. Né? O que seria o princípio da isonomia? Vamos ver aqui um pouco no dicionário o que seria isonomia. Isonomia é o princípio
de todas as pessoas que são regidas pelas mesmas regras, da condição de igualdade, enquanto o princípio jurídico é a igualdade entre todos os cidadãos, independente da classe e gênero. Ou seja, perante a lei, todas as empresas, todos os fornecedores, os licitantes, eles têm deve ter condições de igualdade para estar fornecendo aí para o poder público. Não pode ter um tipo de beneficiamento, ninguém pode ser direcionado, né, um fornecedor para fornecer um produto, né? Não pode ser um amigo do prefeito, um amigo do funcionário da administração pública que foi selecionado a dedo para fornecer aquele produto ou aquele serviço para a administração, né? Ele precisa ser uma coisa isonômica, onde que todas as empresas que têm como condições de fornecer aquele produto ou aquele serviço possam estar fornecendo de forma igualitária entre si. E aí aquele que oferecer a melhor proposta para a administração pública, a proposta mais vantajosa para a administração pública, esse sim vai fazer o seu contrato junto ao poder público. E é interessante assim, a gente também está colocando já de antemão, depois para frente, nos outros módulos a gente vai estar entrando mais nessa questão aí, é que a proposta mais vantajosa para o poder público nem sempre é a proposta mais barata, né? Existe aí condições, modalidades de licitação, aonde que não é necessariamente a proposta mais barata que é a mais vantajosa para a administração pública, né? Então a gente vai estar entrando aí em alguns módulos, estudando um pouco mais a fundo nisso aí. Em geral, né, nos produtos comuns, né, aquilo que é adquirido no dia a dia, que não tem muita questão técnica, tudinho, acaba se adquirindo pelo menor preço. Só que existem regras, né? Essas regras sempre são estabelecidas por meio do edital, né? Quais são as condições mínimas, qual que é o tipo do produto propriamente dito, né, que vai estar se adquirindo, a qualidade mínima que ele tem que ter, tudo isso vai estar lá no edital de convocação daquela licitação propriamente dita. Então, assim, o processo de contratação pública é um conjunto aí de fases, né, de etapas, de alguns atos que são estruturados de uma forma lógica, né, a permitir que a administração, a partir da identificação de uma necessidade, possa definir com precisão o encargo desejado, minimizando seus riscos e selecionando isonomicamente, se possível, a pessoa, né, tanto física como jurídica, capaz de satisfazer a necessidade pela melhor relação custo-benefício. A partir aí da Constituição de 1988, a questão da licitação ela passou a ser obrigatória em toda a administração pública, portanto todos os órgãos públicos, independente do tipo de autarquia, independente se é municipal, estadual, federal, qualquer órgão público que exista no Brasil é obrigado a fazer suas compras respeitando os princípios da Constituição, que é se comprar, né, ou adquirir um serviço ou um bem por meio de licitações, por meio das regras de licitações. Né? Lá no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 21, né, ele fala que toda administração pública, independente da sua esfera, ela é obrigada a fazer compras por meio de licitação, né? Salvo em algumas condições assim específicas, aonde que tem a dispensa de licitação. Isso aí a gente vai estar também à frente no decorrer do curso, tem um módulo específico aí que a gente vai estar falando um pouco sobre a dispensa de licitações, né? Em quais condições a administração pública pode contratar um bem sem que haja necessidade de fazer aquele processo de licitação, né? Em quais condições você, como fornecedor, como licitante, pode ofertar um bem ou um serviço à administração sem que haja necessidade de fazer uma licitação, né? E aí já vou te antecipando, né? Assim, só para estar clareando um pouco a sua mente como é que seria isso aí. Um exemplo seria a contratação de um produto artístico, né? Um show, por exemplo. Né? Não tem como eu fazer uma licitação se eu vou contratar um show de uma banda famosa aí eu vou licitar quem faz o preço mais barato dessa banda famosa. Não tem como, porque geralmente as bandas, né, no caso um artista, ele tem no caso uma agência lá que cuida aí dos seus shows, tudinho, então só ele que fornece, né? Então nesse caso aí não seria dispensado de licitação, né? Tem a questão das compras de pequenos valores, né? Valor
assim, bem abaixo daquilo que a administração costuma estar adquirindo, né? Eu vou estar falando no modo específico quais seriam esses valores, né? E tem uma questão mais técnica, por exemplo, um produto único que tem apenas um tipo de fornecedor, né? Então, de repente, nesse caso, pode-se dispensar a licitação. E aí tem as regras de como é feita essa dispensa de licitação. A gente vai ter um módulo a qual a gente vai estar falando sobre a dispensa de licitação. Isso aí eu entrei um pouco mais para você saber que assim, a dispensa de licitação é algo muito específico. No geral, 99% das vezes que a prefeitura, um governo estadual ou federal adquire alguma coisa é por meio da licitação, do processo de licitação. E aí existem algumas exceções, poucas exceções, que a gente vai estar discutindo no módulo sobre dispensa de licitações. Então, para regulamentar essa questão do artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre a obrigatoriedade de que todos os órgãos públicos façam a licitação, foi aprovado a Lei 8.666, Lei 8666 de 93, que vocês vão estar ouvindo falar demais. Quem já está estudando um pouco sobre licitação já viu muito que tem essa lei aí. Essa lei, ela é a lei que foi a primeira lei, né, assim, e aonde que tem as regras gerais da licitação, né? Então, tudo sobre licitação, as suas regras, são baseados nessa lei, né? E aí depois teve várias outras leis complementares a elas também, né? Mas basicamente as regras de licitação, tudo que você precisa, tudo não, a maioria das coisas que você precisa saber sobre licitações está lá nessa lei, Lei 8.666 de 93. Eu vou deixar ela em anexo aqui ao vídeo, né? Abaixo você vai ter como fazer o download dela. Então é importante você dar a lida, né? Ela é um pouco extensa, né? Eu cheguei até a imprimir ela, se eu não me engano, deu umas 80 páginas de frente e verso, se eu não me engano. Então ela é a lei bem comprida, né? Mas assim, é interessante você ter ela e ir riscando lá alguns pontos mais importantes daquilo que está praticamente direcionado ao seu tipo de produto que você pretende estar fornecendo para a administração pública, né? Então essa lei, ela estabelece aí as normas para as licitações e contratos administrativos, né, pertinente tanto à questão de obras, serviço, inclusive a questão de publicidade, né, de propaganda, que algumas pessoas falam, publicidade e propaganda é dispensado de licitação, mas ela tem suas regras também, né, a questão de compras em geral da administração pública, alienação e locação, né, de bens, né? Então assim, a administração pública ela pode fornecer espaços públicos para que a pessoa vai lá e loque, né? Como por exemplo rodoviária, né? A rodoviária pública, lá tem aqueles pontos de comércio. Então existe um procedimento que é administrativo, né? Uma licitação para que as pessoas possam alugar aquele espaço público, né? Então não é simplesmente o secretário municipal ou um determinado agente político, né, um servidor público decide quem é que vai entrar naquele espaço público. Não, ele tem que ter um procedimento de licitação também, né? Então, assim, praticamente a Lei 8666, ela define a maioria das regras aí relacionadas às licitações, né? E aí ela fala que além dos poderes públicos diretos, né, que é a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, também entra as estatais, né? Então tudo que é estatal que você imaginar e que exista, estatal seja ela estatal a nível governo federal, as estatais estaduais, o que seria estatal estadual? Por exemplo, as companhias de abastecimento de água, né, que tem na maioria dos estados, né? E aí você teria de repente os bancos públicos estaduais, o Banco Público Federal, né? A nível federal você tem Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, há bancos estaduais, muitos estados já foram privatizados, mas ainda existe muitos estados que têm bancos públicos, né? Por exemplo, o estado do Espírito Santo, lá tem o Banestes, que é um banco público, né? E esse banco ele é obrigado a comprar tudo que eles forem comprar, fazer por meio de licitação, né? Para comprar papel, para comprar impressora, para comprar computador, adquirir software, né, para o sistema bancário, tudo é por meio de licitações, né? Eles têm que seguir essas regras de licitações, né? E aí, qual que é a finalidade maior, né, da questão da lei de licitações, né? Ela fala muito o seguinte, da questão como finalidade, que eu posso elencar as três principais, né, que são previstas lá no artigo 3º da Lei 8666.
Primeiro é o quê? É observar o princípio constitucional da isonomia, né? Que eu já citei anteriormente. O que é a isonomia? São dar regras e condições, né, lá no edital de convocação, que devem possibilitar a participação de todos os interessados do ramo do objeto a ser licitado. Então, se a prefeitura ou um órgão público qualquer, uma estatal, vai adquirir papéis, por exemplo, papel A4, né, que é para fazer os documentos do dia a dia. Então, todas as empresas que fornecem papel A4, elas devem ter o edital de licitação, ele deve permitir que essas empresas possam estar participando. Claro que de acordo com o porte da compra, né? Por exemplo, se você vai comprar, se naquele edital está prevista a contratação de R$ 500 mil de papel, né? Estou exagerando assim só para vocês terem ideia. Claro que uma empresa que não tenha condições financeiras, que comprove que ela tenha condições financeiras de atender aquela licitação de R$ 500 mil, ela acaba sendo excluído lá por meio do balanço patrimonial, né? Então esse é só um exemplo. Agora, vai ter uma condição, de repente vai adquirir uma quantidade mínima lá de... digamos, dar um exemplo aqui, a prefeitura vai adquirir água mineral, né, garrafinhas de água mineral, num valor estimado aí de R$ 2.000, né? Não tem por que ela excluir, de repente, uma pequena empresa, uma pequena mercearia, de estar participando dessa licitação, porque é um valor muito insignificante, né? Então, assim, qualquer tipo de mercearia praticamente tem condições de fornecer R$ 2.000 de água mineral, né? Isso é para dar um exemplo. Então, no caso, a administração ela não pode criar dificuldades para esse tipo de licitante estar participando. Aí entra muita questão do MEI, né? Tem muita gente que é microempreendedor individual e muitas licitações acabam exigindo o balanço patrimonial e excluindo o MEI dessas licitações. Mas se for uma licitação que vai adquirir um produto no valor baixo, um valor pequeno, não tem o porquê de que se exigir, né, ou se excluir o MEI para que possa participar dessas licitações, né? Então é até uma forma, quando isso ocorre, né, geralmente ocorre de uma licitação de um produto pequeno, de pequeno valor, e não der abertura para a participação do MEI, muitos MEI acabam recorrendo, né, partindo desse princípio aí da isonomia, né, que você acaba não dando condições de igualdade para todas as empresas participar, né? O MEI ele tem condições perfeitas de estar fornecendo um produto de pequeno valor. Agora, sendo uma coisa, um valor mais elevado, não teria condições, né? Ou, por exemplo, também o que não daria participar, você tem uma padaria, uma panificadora, vai querer fornecer medicamentos, então você está fugindo aí do seu ramo, né, de atividade, né? Então todas essas condições ela tem que estar lá no edital no edital de convocação dessa licitação, e ela não pode em momento algum frustrar o caráter competitivo daquela licitação. Então ela começar a exigir muita coisa lá naquele edital, ele começar a exigir um monte de coisa lá, acaba excluindo um monte de empresa, que no final das contas só uma ou duas empresas têm condições de participar daquela licitação, ela vai acabar o quê? Frustrando o caráter competitivo daquele processo licitatório, né? Então, assim, por isso tem essa questão do princípio da isonomia. A isonomia é onde que todas as empresas daquele ramo possam ter condições de fornecer produtos ou serviços, né? Vamos olhar aqui a colinha, e aí essa questão é a seguinte, quando eu falo das empresas do ramo, né, muita gente vai falar, mas eu tenho uma loja de roupas, eu posso fornecer água mineral? Em princípio não, né? Você vai poder fornecer para a administração pública tudo aquilo que está previsto no seu CNPJ e no contrato social da sua empresa. Se lá no contrato da sua empresa, contrato social, e no seu CNPJ, lá onde é que tem a descrição das atividades que você executa, lá tiver a previsão somente loja de roupa, então você só vai poder fornecer vestuário, roupa, vestuário, tudo o que está previsto lá. Agora, se lá no seu CNPJ você tem várias outras condições de produtos que você possa fornecer, tudo que está previsto lá é possível que você forneça nas licitações. E aí, para quem vai, de repente tem interesse em abrir uma empresa para participar de licitações, é interessante que se coloque uma possibilidade maior, né, não se fechar em apenas alguns itens, em algumas atividades.
né? Coloque aí mais atividades relacionadas que você acha que você possa assimilar, né, trabalhar em conjunto para que você forneça aí para a prefeitura ou para um governo do estado ou governo federal, né? Eu abri uma empresa, né, a primeira empresa que eu comecei a participar de licitações, logo quando eu pedi exoneração do meu cargo público, e na época eu coloquei o máximo de atividades possíveis, né? Então eu tinha desde a parte de lavagem de veículos, né? Eu tinha a questão de fornecimento de alimentação, marmitex, né? Eu tinha colocado aí bastante coisas, mas isso sim, coisas que eu conseguia assimilar uma com a outra, né? Por exemplo, eu tinha um lavador na garagem, né, que era dos fundos aí da casa, e na parte em cima, no segundo andar, eu tinha a cozinha, que eu fiz ela uma cozinha industrial para fornecer alimentação, né, marmitex, tudinho. É claro que você vai ter que ter também a questão dos alvarás, né? Então, para a parte de alimentação, eu tinha que ter um alvará da vigilância sanitária, né? A parte de lavagem de carros, né, você tem que ter um alvará da Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, você tem que ver aquilo que você realmente vai conseguir executar. Não adianta querer colocar, encher aquele negócio de linguiça de coisas que depois você não tem condições financeiras ou que você não tem a perna para estar acompanhando a execução daqueles trabalhos todos, né? Então tente assim começar com algo que vai se relacionando um com o outro, né? Alimentação, se você pretende entrar na área de alimentação, não fecha só em, por exemplo, restaurante. Coloque lá tudo, incluir panificador, incluir lá várias coisas, porque conforme vai surgindo a oportunidade, você vai entrando nessas licitações e começa aí a fornecer, né? Você já tem toda aquela estrutura física, praticamente a empresa toda legalizada, então não vai atrapalhar o seu cotidiano caso você não consiga vencer uma licitação. É mais ou menos isso aí que eu quero dizer, né? E agora eu vou falar uma segunda finalidade da lei das licitações, que é previsto lá no artigo 3º, né, que é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Proposta mais vantajosa, ela não quer dizer obrigatoriamente a proposta mais barata, né? Então não adianta achar que eu vou participar de uma licitação, a prefeitura vai adquirir, por exemplo, copos descartáveis. Vou fornecer o mais barato para a administração pública. Então não é bem assim que funciona. Lá no edital de licitações vai ter as normas e a descrição mínima que aquele produto tem que ter, né? A qualidade mínima do produto que você vai estar fornecendo. Então na época que eu trabalhava na prefeitura, por exemplo, eu vi uma empresa que ganhou a questão de copos descartáveis e forneceu um copo descartável que era um negócio mole, né? Você colocava um café, o copo quase desmanchava na sua mão. Então você tinha que botar 2, 3 copos, né, para não se queimar, né, ou um copo não furar e vazar ali, né, de repente com um cafezinho. Então a administração pública ela devolveu esses copos, né, ela teve que devolver para que a empresa fornecesse um de melhor qualidade. Por quê? Porque aquele copo não seguia as normas técnicas, né, que estava lá no edital de licitação. Então, assim, não é achar que vai fornecer qualquer coisa mais barato para a prefeitura, não é assim que funciona. A proposta mais vantajosa, ela vai seguir lá os critérios previstos lá no edital, então tem a descrição do produto, quando você vai fornecer, você tem que ler aquela descrição, porque de repente você acha que vai fornecer uma coisa, mas pega o mais barato e fornece. Não, ali tem a descrição mínima. Então você tem que ver se naquela descrição qual o produto, qual a marca que fornece com aquelas especificações mínimas. E em cima disso você vai fazer a proposta para a administração pública, né? Em algumas condições também, a licitação lá no edital, ela não vai só pelo preço mínimo, às vezes a proposta é por melhor técnica, né? Ou técnica e preço. O que seria isso? Né? No geral, se contrata pelo menor preço, seguindo aquelas especificações mínimas previstas no edital. Mas existem algumas condições em que, além do preço, é avaliada a questão técnica. Por exemplo, a prefeitura vai adquirir um projeto, quer fazer um projeto arquitetônico, né, para construir um museu na cidade. Então não vai só o arquiteto que fizer o menor preço e vai fornecer aquele projeto para a administração pública. Não, você vai também pela parte técnica. Então tem lá os requisitos técnicos previstos aí no edital. Então, outra finalidade prevista na Lei 8666 de 93 fala da questão da promoção do desenvolvimento
nacional sustentável, né? Isso aí decorre da Lei 12.349 de 2010. Então foi no caso, uma alteração, né, que complementou a lei de licitações, aonde que o poder público observou que como as prefeituras, governos estaduais, governo federal, acabam comprando muito, sendo um grande comprador, né, no Brasil, que acaba até movimentando uma parte significativa do PIB nacional, né, por que não usar esse poder de compra que o governo, né, o governo no geral, tem para induzir aí um desenvolvimento nacional e sustentável, né? Por que não dar preferências a produtos que têm uma sustentabilidade, no caso seguindo normas ambientais nacionais, ao invés de adquirir um produto de repente estrangeiro, né? Por que não de repente adquirir um produto que é fabricado no Brasil, né, em sua grande maioria? A gente sabe que hoje praticamente sempre todos os equipamentos que a gente compra acaba vindo alguma coisa de fora, mas por que não dar preferência a algo que tenha a fabricação, né, no caso no Brasil, né? Então assim, existe, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, existe um decreto aí recente, né, que fala da questão da patrulha mecanizada, né, que são compra de maquinários maquinário agrícola, máquinas que fazem terraplanagem, tudinho, a questão de construção de estradas, que são fabricadas no Brasil, né? Então, assim, quando a prefeitura vai adquirir uma máquina dessa, ou um governo do estado, ou governo federal, para fazer um serviço, ela tem lá nos critérios de desempate uma porcentagem de até 25% a qual as empresas nacionais podem estar participando. Então, digamos que vai adquirir uma máquina lá que custa 100 mil reais, né, só para dar um exemplo a vocês, e aí uma empresa estrangeira ofereceu essa máquina por 100 mil reais, sendo que a nacional, uma outra empresa, ofereceu por um valor de 110 mil, né? Então, tipo assim, 10% a mais. Só que aí existe a possibilidade dessa empresa que forneceu o produto nacional, mesmo ele tendo uma porcentagem de 10% superior, ela vencer essa licitação. Por quê? Baseado nesse artigo aí da questão do desenvolvimento nacional e sustentável. Isso aí a gente vai estar discutindo num módulo específico, né? Porque se eu for entrar em detalhe agora, são muitas as coisas que não tem como a gente estar destrinchando isso aí. Então existe essa possibilidade da gente estar fornecendo produtos nacionais. Também a questão de software, né? Por exemplo, uma empresa, né, o Ministério da Defesa, ele vai adquirir um software de tecnologia de informação, né? Ele pode dar preferência a produtos nacionais, porque você está visando o desenvolvimento tecnológico do Brasil, né? Por que você vai adquirir um software de repente americano, um francês, por mais que ele possa ser melhor, se você pode ter um nacional também, né? E você vai acabar incentivando o desenvolvimento da tecnologia do Brasil, né? Então, assim, são essas as condições, assim, questão do desenvolvimento nacional e sustentável que está prevista aí no artigo 3º, que a gente vai estar entrando em detalhe no módulo específico sobre essa questão aí, porque é um conteúdo bem grande, né? Muita coisa está se discutindo sobre isso aí.